Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 14 de novembro. Terminou a primeira semana da COP30, a conferência da ONU, conferência anual da ONU, que nesse ano acontece em Belém. E o que se viu até agora foi o de sempre: muita resistência dos países desenvolvidos com a ideia de que devem financiar os países emergentes para que eles protejam a sua natureza. Muita resistência também entre os países de petróleo, a Arábia Saudita à frente, a ideia de que é preciso acelerar a transição energética. Até uma ideia do Brasil apresentada na COP, a de criar-se um fundo para proteger florestas tropicais, até agora não arrecadou o que o Brasil esperava. Em seu discurso na abertura da COP, o presidente Lula denunciou mais uma vez o negacionismo climático. Falou, inclusive, que se gasta mais dinheiro com armas e guerra do que com a mudança climática. Um discurso que, nesse caso, pode ter sido dirigido, em particular, aos Estados Unidos de Donald Trump. Trump, que não compareceu até agora na COP e dificilmente o fará. No lugar dele, como estrela americana, está o governador da Califórnia. A Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. E esse governador desponta como, quem sabe, um possível candidato da oposição do Partido Democrata a Donald Trump e aos republicanos na próxima eleição americana. O que, afinal, será a COP até o seu encerramento? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, o Ricardo Galvão, ele que é cientista e agora é também deputado. Estreou na Câmara nos últimos dias e será também uma entrevista sobre esse mandato dele. Então, ao senhor professor, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Uma satisfação enorme e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, para aqueles que nos acompanham nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você vê nesse momento. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Então, professor, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que o senhor tem achado até agora dessa experiência de deputado? O que o senhor acha do Congresso Nacional até agora? Bom, André, eu ainda estou no começo, né? Não tinha nenhuma experiência anterior, nenhuma experiência legislativa, nem a nível municipal. E, é claro, para quem vem da academia, é um ambiente totalmente diverso do que nós estamos acostumados, né? A primeira semana foi até um pouco difícil, às vezes, escutar algumas ah, manifestações, interlocuções bastante extremistas, extremadas, melhor dizendo, até, que nós não estamos acostumados na academia. Mas eu fui muito bem recebido, André. E devo dizer até que ah, estou mais no grupo de centro-esquerda, né? Mas até que grupos de direitas me receberam. O presidente da Câmara me recebeu muito bem, falou comigo, se dispôs a colaborar. Eu acho que o fato de vir um cientista que teve, devido ao que aconteceu no governo passado, já conhecido, né, ajuda bastante. Então, eu estou procurando agora me inteirar melhor. Os assuntos da Câmara são difíceis, tem vários colegas que eu já conhecia, ah, no que deputados federais, que nós estamos trocando algumas ideias. Então, eu creio que no período que eu vou ter, que não vai ser muito longo, eu poderei sim colaborar, trazendo a ciência na formulação de políticas públicas. E o senhor lembrou a sua passagem aí, né, no governo anterior, por um órgão do governo, era o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e essa sua atuação por causa do desmatamento da Amazônia provocou um embate com o então presidente Jair Bolsonaro. O senhor, nesses primeiros dias de Câmara dos Deputados, assistiu a algum negacionismo explícito? Sim, alguns sim. Então, por exemplo, eu não vou citar nomes, né? Mas, por exemplo, disseram explicitamente, eu não sei se eu vou dizer que é um negacionismo explícito por si, ou baseado simplesmente numa estultice, né?
ou intenção de atacar o governo. Então, por exemplo, disse que o governo estava mentindo sobre a questão do decréscimo do desmatamento na Amazônia e agora no Pantanal, né? Eu fiquei até com vontade de microfone falar, mas eu vi que não valia a pena, porque, como dizia Sócrates, não pode se ensinar a quem já tem a cabeça contrária ao ensino, né? Mas eu fiquei até com vontade de ir e falar, porque nós temos dados. Esse, esse decréscimo de desmatamento, dados do INPE que vieram à minha mão, muito importante, né? Se não fosse a questão das queimadas no ano passado, teria sido um recorde de decréscimo de desmatamento na Amazônia. E o Cerrado, que é muito difícil, caiu também. Lembramos que no primeiro governo Lula, o desmatamento no Cerrado aumentou, mas agora está caindo. Então, eram dados positivos, mas os interlocutores, um ou dois, claramente mentiram, dizendo que os dados não estavam corretos. E é curioso, porque isso parte de um grupo que, grupo político, de maneira geral, é negacionista científico e climático, mas nesse caso usou o negacionismo para contestar a proteção ambiental. Exatamente. Professor, quais são as suas prioridades, os seus planos aí como deputado? Que temas o senhor pretende abraçar, ter como bandeira? Bom, André, eu vim principalmente, inclusive, todos sabem que eu hesitei um pouco em aceitar essa missão, vamos dizer agora, né? Mas eu vim realmente como um representante da ciência, da academia, né? Da comunidade científica. Eu fiz parte, faço parte ainda, de movimentos voltados a trazer a ciência e a tecnologia para a formulação de políticas públicas. Então, em São Paulo, eu sou parte de um movimento chamado Cientistas Engajados, de vários partidos, para colocar cientista no Congresso, e também sou parte de um movimento chamado Engenharia pela Democracia, também sediado em São Paulo, mas agora está no Brasil como um todo, né? Então, as minhas ações primeiras, já estou, inclusive, a fazer algumas delas, pensando já nos projetos de lei, que é tentar colocar tão rápido quanto possível, é trazer demandas da comunidade científica na formulação de políticas públicas. E qual é a principal demanda hoje, o senhor diria, da comunidade científica em termos legislativos? Há várias, né? É claro, vamos tirar essa questão de orçamento, que já quando eu entrei, já me colocaram na Comissão de Ciência e Tecnologia. Já faço parte, então já pudemos até aprovar umas emendas de muito interesse para a comunidade científica, né? Propor umas emendas. Mas há várias, a principal da comunidade científica ah, é naturalmente que tenha uma garantia de manutenção do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que esse fundo, que é o mais importante para apoiar a pesquisa científica no país, tinha sido depauperado pelo governo Bolsonaro, fez medida provisória reduzindo a 53%, e o governo Lula recuperou integralmente. Mas ainda há ataques no Congresso. Houve recentemente um ataque para tirar algumas fontes do FNDCT. Então, o primeiro trabalho que a comunidade científica está preocupada é a preservação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso é importantíssimo. Inclusive, foi aprovado agora, esse ano ainda, né, a liberação de cerca de 22 bilhões de reais que estavam no fundo congelado, que é resultante, porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 50% aplicado sem retorno e 50% com retorno, com empréstimos com TR, baixa taxa de reembolso, mas, de qualquer jeito, volta. Esses 22 bilhões estavam congelados. Então, já aprovamos uma lei para descongelar isso. Então, primeiro é esse ponto. Mas existem outros que dão um exemplo até curioso, aconteceu agora. Foi a semana passada, foi aprovado um projeto de lei para isentar os esportistas que ganham premiação no exterior. Lembra, não sei se te lembras, eu acho que 2 ou 3 anos atrás, houve um caso de esportistas que ganharam o prêmio no exterior e a taxa era tão grande que eles levavam quase todo o prêmio
Isso foi aprovado rapidamente no Congresso. As premiações científicas têm taxa, cara. Nunca ninguém pensou sobre isso. Então, nós temos um prêmio famoso, né? O maior prêmio brasileiro é o Prêmio Álvaro Alberto de Ciência e Tecnologia. Se paga da ordem de 25% de taxa sobre esses prêmios. Então, essa é um dos primeiros trabalhos que eu vou fazer, é tentar colocar também isenção de prêmios científicos. Nós tivemos, não sei se vocês viram, prestaram atenção, a professora Mariângela Hungria, da Embrapa, uma pessoa notável que desenvolveu a incorporação de fósforo no solo com organismos vivos, ganhou um prêmio no ano passado, que é equivalente ao prêmio Nobel em questão de fome, alimentação. Né? E aí uma pessoa como ela pagar uma quantidade enorme de impostos. Então, esse é um assunto que eu estou dando bastante prioridade agora. E, professor, ciência, conhecimento, tecnologia são tão importantes no mundo atual. A gente vê o avanço da tecnologia, avanços que parecem não ter fim aí, de forma geral, aí no campo online, internet, smartphones. O que no Brasil parece não haver, e não é de agora, é uma tradição nossa, parece não haver o reconhecimento da importância da ciência e da tecnologia. Por que a gente, o que falta para o Brasil nesse aspecto? Primeiro, nós tivemos um problema da nossa evolução, ah, das empresas, a evolução industrial, né? Então, quando o Brasil se industrializou, tu não era nascido ainda, mas eu já era, sabe? Quando, por exemplo, o Juscelino resolveu industrializar o país. Foi muito importante a contribuição dele, mas foi todo um movimento baseado em importar tecnologia. Então, praticamente, o Brasil se desenvolveu rapidamente, indústria de carro, várias indústrias foram desenvolvidas, mas com base na importação de tecnologia, com raras exceções. Algumas exceções eu reconheço até, aconteceu no governo militar. Né? Por exemplo, o investimento na Petrobras começou de muito tempo atrás, né? Também telecomunicações, muito tempo. Mas a maior parte foi de importação de tecnologia que não era o que nós chamamos de inovação acionada pela ciência. Então, por exemplo, o Brasil atualmente é o 13º produtor mundial de artigos científicos, no top. Né? No entanto, nós estamos na 50ª, 40ª posição em inovação tecnológica. Então, houve uma separação muito grande entre um desenvolvimento tecnológico e o que se fazia de ciência. Mas eu tenho esperanças, André, essas coisas estão mudando. Eu não sei se tivesse a oportunidade de ler um livro muito interessante do Mangabeira Unger, recente, que chama-se A Economia do Conhecimento, mostrando que o nosso desenvolvimento futuro, o país que não for concentrar seu desenvolvimento baseado em ciência, que ele tenha domínio proprietário, domínio soberano do que é estratégico, vai ficar para trás. Nós temos o exemplo claro da China, que é tão comentado agora, aparece no caso do Brasil, das terras raras. Né? A China, sem dar importância nenhuma ao mercado, o mercado não dá a mínima atenção, mas o governo chinês investiu fortemente, mais de 25 anos, no desenvolvimento de terras raras. Agora eles dominam 85% do mercado mundial. Né? Nós sabemos como fazer isso. Nós temos o exemplo da Embraer, temos o grande exemplo da Petrobras em prospecção de águas profundas, foi toda a tecnologia desenvolvida no Brasil. Só que esses exemplos têm que ser incentivados e tem que ter o papel promotor do Estado. Certo? Se esperar que isso saia só da mentalidade neoliberal, isso não vai acontecer. Temos que trazer as empresas têm que entrar, ajudar, não são só empresas públicas, mas o papel articulador e promotor do Estado tem que estar presente. E, professor, o senhor falou de terras raras, os chamados minerais críticos. Explico aqui rapidamente para quem nos assiste, que são elementos aí, são substâncias que estão presentes, por exemplo, em baterias de carro elétrico, baterias de celular, são muito importantes para a tecnologia de ponta. E com esse comentário, professor, eu vou migrar para o nosso outro assunto da entrevista, que é a COP30.
Professor, mais uma vez a gente viu, pelo menos até agora, uma resistência dos países mais ricos em financiar os países mais pobres aí, para que haja uma proteção da natureza, uma proteção ambiental. Embora existam casos de negacionismos explícitos, parece às vezes que esse negacionismo está a serviço da economia, não propriamente que se trate de uma convicção profunda de que a natureza não está ameaçada. O senhor concorda com essa leitura? O que o senhor acha que explica essa resistência dos países ricos a ajudarem os mais pobres, os países em desenvolvimento, a proteger o meio ambiente? Bom, primeiro ponto, André, quando nós falamos de existência do país em si, não podemos generalizar, né? Nós temos que lembrar que o Fundo Amazônia, que foi importantíssimo, inclusive eu, como diretor do I, usei recursos do Fundo Amazônia para fazer o sistema, ajudar o sistema de monitoramento por satélite e desmatamento da Amazônia e do Cerrado. O fundo foi criado com recursos da Alemanha e da Noruega, né? Então, do ponto de vista de alguns governos, houve sim a questão de a preocupação de fazer isso. Nós temos, obviamente, um problema seríssimo dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos, eu vou também não generalizar, chamar o governo Trump. No primeiro mandato do governo Trump, ele já criou casos seríssimos nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, com relação à questão do meio ambiente, né? E nós vimos agora na COP30, o governador da Califórnia vir aqui, mas já no primeiro governo Trump já houve reação de vários estados americanos contra o governo. Eu estive, ainda no governo Trump, eu estive na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, numa reunião sobre meio ambiente. O próprio estado de Nova York estava muito contrário ao governo. Então, essas coisas ocorrem, e eu acho que o principal é a questão econômica, não há a menor a dúvida sobre isso. Essa ideia de ainda continua muito prevalente essa questão de uma exploração predatória da natureza, né? Mesmo nos Estados Unidos, nós tivemos até prêmio Nobel de Física falando contrário ao aquecimento global. Depois foi se ver que muito das pesquisas dele eram financiadas pela Exxon. Então, nós temos essa questão econômica, sem dúvida, mas precisamos, às vezes, separar joio do trigo, né? Agora, atualmente, mais recentemente, sem dúvida, a guerra Rússia-Ucrânia atrapalhou muito na questão europeia, né? Isso teve um efeito muito grande, não só econômico, mas a preocupação com dependência de combustíveis imediatamente. Isso foi um ponto negativo bastante forte que atrasou a contribuição desse país. Mas temos que falar o lado bom, né? O governo Lula, com essa proposta que ele está liderando do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, né, está dando agora um mecanismo que eu não tinha visto desde de Paris, um mecanismo financeiro para fazer. Embora alguns colegas de esquerda até sejam contrários, porque dizem que quem desmatou está financiando, mas tudo bem, nós precisamos de recursos, né? E da maneira como está sendo articulado, eu vejo, embora ainda difícil, os detalhes não estão muito claros, estou vendo a possibilidade realmente de ter um fundo constante para prover os 4 bilhões de dólares por ano para atender os países que não desmatam. E a propósito desse fundo, uma rápida explicação também para quem nos assiste, o governo brasileiro desenhou um fundo que inicialmente teria recursos públicos e a partir desses recursos públicos seria possível captar recursos privados. A ideia do governo brasileiro era que a soma dos recursos públicos chegasse a 25 bilhões de dólares, mas depois da primeira semana na COP, a previsão agora do próprio Ministério da Fazenda é de 10 bilhões de dólares, e essa nova previsão se dá em razão justamente das dificuldades de conseguir adesões ao fundo. Mas, professor, o que o senhor acha tendo como premissa que a questão econômica é mais importante, é ela que dificulta acordos, é ela que está por trás do negacionismo científico e climático, como é que se reverte isso? Quando se vê a questão econômica, inclusive de aplicação de recursos, né, vocês têm que
Aliás, deixa eu mencionar a questão do fundo, só para classificar bem, tu mencionaste os 10 bilhões, né, mas o fundo é pensado o investimento governamental, depois tem que atrair recursos privados, né. Obviamente, isso tem que, evoluir para que, se possa, da preservação das florestas, também ter aplicações que rendam recursos. Embora nós sejamos um pouco mais de esquerda, nós temos que reconhecer que se não houver, se não valer a pena manter a floresta em pé, né, é difícil, é difícil. E nós temos, por exemplo, sabemos que a biodiversidade, por exemplo, da Amazônia pode reverter muitos recursos depois, também com aplicações inteligentes. Agora, uma das coisas principais, agora a Colômbia deu exemplo, né, uma das coisas principais é coibir mesmo, por exemplo, no caso de floresta, exploração do petróleo e minérios, né. E outro ponto importante que tem sido levantado é uma taxa a mais, né, de importação, em vez de fazer como o Trump fez, uma taxa de importação de produtos que vêm de países sem preservação ambiental ou com destruição de floresta. Isso é um organismo que pode ser articulado, na minha opinião, André, mesmo com um cenário econômico que renda algum recurso. O senhor citou a manifestação da Colômbia, né, a decisão do governo colombiano de proibir a exploração de petróleo na Amazônia colombiana, evidentemente, mas eu queria aproveitar para falar de petróleo no caso brasileiro. O Brasil abriu a possibilidade recentemente de que a Petrobras explore petróleo na chamada margem equatorial, a chamada Foz do Amazonas, tá? Mais ou menos 200 quilômetros de onde a Petrobras vai explorar esse petróleo. Qual é a sua opinião sobre essa exploração em si? O Brasil deveria abrir essa fronteira e por quê? Sim ou não e por quê? Bom, primeiramente vamos outra vez qualificar, né? O que foi aprovado pelo IBAMA não é exploração, é prospecção, certo? Então, todo o processo de aprovar exploração vai ser mais um processo que não vai ser tão simples assim. O IBAMA já deu outras autorizações na margem equatorial para prospecção. No litoral do Maranhão, até teve uma torre que teve problema, até agora nenhuma delas se mostrou viável economicamente, né? A prospecção IBAMA segura, embora muita gente diga que o IBAMA fez isso por pressão política, nisso a ministra Marina está correta, foi uma decisão técnica. Lembre-se que foi 6 anos ou mais o IBAMA requerendo vários testes, vários estudos feitos pela Petrobras que estavam incompletos, não que eu vi, por exemplo, incompleto, né? Então, vai ser a prospecção. Agora, eu vou falar não como governo, minha opinião. Eu sou contra a exploração de petróleo lá. Tem uma coisa que as pessoas não se dão conta. Se nós olharmos o Atlântico Sul, o Atlântico sobe ao longo, tem toda uma corrente grande, que é a circulação do Atlântico, que sobe ao longo da costa da América do Sul e da África. Eles vão ao norte, né, depois reverte, e essa circulação já está até tendo problema devido ao aquecimento global. Quando essa circulação chega na Foz da Amazônia, como tu bem disseste, está a 500 quilômetros, na verdade, da Foz, mas ali tem uma circulação muito grande. Se tiver o mar, pode voltar e trazer de volta. E eu não sei agora, eu não vou criticar, porque não vi, faz 3 anos que eu não vi, que eu não vejo o último estudo da Petrobras, mas quando eu vi há 3 anos, esse estudo oceanográfico, que nós temos toda a capacidade de fazer, a própria Petrobras pode fazer, esse estudo, na minha opinião, naquela época não estava bem feito. Provavelmente deve ter sido melhor feito agora por IBAMA apoiar, né? Mas vai ser a prospecção. É claro que, do ponto de vista, nós não podemos ser ingênuos, do ponto de vista do discurso nosso, do governo Lula, de defesa do meio ambiente da Amazônia, essa aprovação não foi boa, certo? Essa, do ponto de vista de dizer, bom, eu digo e faço, né? Essa não foi muito boa, mas não implica ainda em exploração. E eu tenho também um pouco de dúvida, André, da viabilidade econômica.
que isso vai produzir petróleo daqui a 10 anos. Não é imediato. Depois vai ter prospecção e até lá o cenário vai mudar muito, eu creio. Um dos argumentos usados pelo governo, pelo presidente Lula, por exemplo, em defesa de que haja essa nova fronteira petrolífera a ser explorada, é que o petróleo não deixará de ser, num curto prazo, nem mesmo no médio prazo, uma fonte de energia. O Brasil continuará dependente do petróleo, só que em vez de produzir, teria que importar. O que o senhor acha desse argumento? Isso eu não sei analisar muito bem, André, porque eu não tenho essa análise de como a própria análise da Petrobras, né? A Petrobras é muito séria nas suas análises, né? Porque dizem que o petróleo da costa do Rio de Janeiro e Santos não tem vida longa muito grande, né? Então eu não sei analisar. Agora, o que não está havendo ainda suficiente, embora nós tenhamos avançado muito, é na questão de fontes alternativas, né? É claro que vai demorar um pouco, e petróleo, é verdade que 90, da ordem de 95% do petróleo vai para combustível, o resto vai para coisa muito importante, que é a indústria química, etc., que é muito usado. Mas do ponto de vista das reservas, isso eu não sei analisar, não olhei com cuidado. E a propósito de petróleo, produção de petróleo, a Arábia Saudita, uma das maiores produtoras do mundo e detentoras de reservas do mundo também, nessa primeira semana da COP já mostrou, mais uma vez, a resistência de participar de um processo mais acelerado de transição energética, ou seja, do combustível fóssil para energias limpas. É possível avançar sem o apoio da indústria do petróleo ou vai ter que ser negociado com a indústria do petróleo? Tem que ser negociado. É muito difícil, é claro que toda nova tecnologia tem, primeiro, uma curva de aprendizagem muito grande, sabe? Uma curva de aprendizagem muito grande, e é mais custosa, é mais custosa. E aí, se nós deixarmos, aí é o ponto principal, voltando um pouco ao exemplo que eu dei da China. Se nós deixarmos simplesmente sob o controle do mercado aberto, vai ser difícil progredir. Vai ter que ter ações muito fortes do Estado, ações articuladoras do Estado em vários casos. Agora, esses países grandes produtores de petróleo, a Arábia Saudita, e só para não dizer que nós estamos sendo ideológicos aqui, a Rússia também. A Rússia tem grande interesse em vender petróleo e gás, sabe? Mesmo a Rússia. Então, esses países vão tentar sempre promover, porque eles dependem desse recurso. Agora, veja, mesmo a Arábia Saudita já está tentando investir em fontes alternativas, mas eles não têm muita outra possibilidade, o país rico. Aí eu não vai ter que ter uma articulação muito forte, depois, diplomática, ação muito forte do governo, e alguns governos vão ter que realmente exigir, exercer a sua função de Estado articulador dessa mudança. O senhor é a favor de que a indústria do petróleo, seja de forma direta ou através de impostos, taxas, financie a transição energética? Eu acho que sim, pode sim financiar, através de impostos e taxas, a transição energética, né. A Petrobras, algumas coisas já está falando, está fazendo, né, teve um investimento muito grande até em fontes eólicas, né. Então, eu não vejo grande problema nisso. Agora, o problema é o controle de onde vem esse recurso. Se isso está sendo feito com mais uso de combustível fóssil ou não, sabe. Agora, esse controle de quanto se usa o combustível fóssil tem que ser do controle do governo, não tem outra possibilidade. Bom, e nesse caso temos mais uma vez os Estados Unidos como um problema, porque o atual governo Donald Trump é francamente favorável à produção de petróleo. No seu discurso de posse em janeiro, Trump disse várias vezes drill, que é o verbo em inglês para explorar o petróleo, para Perfurar. perfurar petróleo. E aí, professor, Estados Unidos e indústria do petróleo no meio do caminho da transição energética, como é que se dribla isso? Os Estados Unidos é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, né? E a China também. O Brasil, na verdade, é o quinto. O Brasil, falam que nós somos, nossa matriz energética é toda limpa, mas emitir muito gás de efeito estufa, inclusive com problemas da nossa agronomia, né?
Mas aí, André, eu não vejo outra possibilidade sem uma resistência muito grande da civilização. No caso dos Estados Unidos, é claro, né? Como eu disse anteriormente, tenho muitos colegas lá, se vê muita resistência de vários estados. A Califórnia é um exemplo. A Califórnia é um exemplo do cidadão californiano não aceita, sabe? E os Estados Unidos, como os estados têm mais independência que os estados brasileiros, eu vejo problemas, né? E claro, eu tenho uma esperança que não teremos Trump forever, né? Que daqui 2 anos ele vai embora. Na Europa, eu já vejo mesmo com a questão da guerra Rússia-Ucrânia, ainda há, eu estive recentemente na Suíça, ainda há uma consciência muito forte do cidadão europeu sobre a questão ambiental, muito claro. E que as pessoas não veem na China também. A população chinesa cada vez mais está consciente da importância do desenvolvimento sustentável. Porque esse vai ser um problema complexo, André. Eu não vejo uma solução simples. Vai depender, na minha opinião, muito mais do exemplo de países que mais ou menos formem consciência, né? E nesse ponto, os Estados Unidos, por enquanto, está fora. O senhor mencionou a China, uma informação aqui para quem nos assiste também. A China, ao lado dos Estados Unidos, lidera as emissões aí de gases poluentes e às vésperas da COP adotou uma posição, aceitou adotar metas de redução da sua poluição, né? A chamada NDC. Professor, o que o senhor acha dessa nova posição chinesa? O que a explica e o quanto ela é importante para o debate atual sobre mudança climática? Bom, a China, a primeira coisa importante, né, que nós temos que ver, é um caso é um caso excepcional quando se vê as várias nações. Primeiro, nós temos que lembrar que toda a produção de energia chinesa era baseada em carvão, né, queima de carvão tem forte hidrelétrica também, mas muito baseada em carvão. Mas aí o governo chinês ele começou a investir muito grande em fontes alternativas, em particular em fonte nuclear. Embora o resto do mundo fosse contrário à fonte nuclear, eles investiram muito porque não emite gases de efeito estufa, né? E depois tem essa evolução muito grande que eles se vê em carros elétricos agora, né? A investimento muito grande que eles fizeram para evitar queimas de combustível. Só que a China ainda continua com um problema social que é difícil. Nós temos que lembrar que, em questão de 20, 30 anos, a China tirou 800 milhões de chineses da fome. É uma população enorme. Nós estamos lidando com uma população enorme, né? Mas assim, você olhar agora, foi publicado agora recentemente, não sei se foi esse mês, o mês passado, o plano quinquenal da China para o futuro, né? É impressionante, André. O plano deles é toda a política baseada em desenvolvimento científico e tecnológico de fronteira, investimento muito grande. Então, esse desenvolvimento que eles estão colocando certamente vai na direção de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Mas eu entendo que o compromisso chinês, se você tem um compromisso, é difícil. Temos que lembrar que é uma civilização que tem mais de 5 mil anos de experiência de comércio, sabe no que se compromete, tem uma maneira especial de fazer as coisas, um pouco diferente de nós, do Ocidente. Mas eu creio sim que eles estão caminhando cada vez mais para diminuir as emissões de gás de efeito estufa e aquecimento global. E o senhor mencionou energia nuclear. Esse é um tema que, nesse ano, ou de uns tempos para cá, tem avançado como discussão, né? O governo americano, o atual governo americano, é a favor de expandir a energia nuclear. O Banco Mundial já repensou o veto aos financiamentos de projetos relacionados à energia nuclear. Qual é a sua opinião sobre a produção de energia nuclear? E aproveite e explique para quem nos assiste, professor. Ela não é propriamente um problema enquanto produção. O problema é o lixo atômico que ela gera, não? São os resíduos radioativos que ainda não está solucionado como nós vamos armazenar seguramente ou tratar esses resíduos, né?
Mas isso avançou fortemente, é a razão que voltou. Em dois aspectos, André. O primeiro, aqueles acidentes que ocorreram, como que eles chamavam de acidente de derreter o núcleo reator e ir até o Japão, o pessoal até exagerava, né? Isso já mudou completamente hoje em dia. Primeiro, a tecnologia avançou para saber fazer os chamados reatores intrinsecamente seguros. Aquilo que aconteceu em Fukushima não acontecerá mais, porque as barras de controle que controlam a reação nuclear, hoje elas caem e param a reação muito rapidamente. A primeira coisa importante. A segunda coisa que estamos avançando bastante, que, né, essa área estava chamado os pequenos reatores. Em vez de fazer um reator de 1 gigawatt, como os reatores grandes fazendo, são usinas de reatores bem menores, de 100 megawatts no máximo, por aí, que se tem muito mais controle, tem uma ideia de fazê-los, vários deles, fazer um par que tem muito mais controle. A solução do lixo radioativo ainda não existe, isso é claro, né? Ela não existe, tem vários avanços para fazer, tratar esse lixo radioativo, ou guardá-lo, ou processá-lo, mas ainda não está resolvido. A minha opinião sobre isso é simples, André, é usar a fonte nuclear o mínimo possível, mas não ser contra. Porque nós temos, vocês viram, nós problema que tivemos que parar agora recentemente a produção de energia solar e eólica no Brasil, que a nossa rede estava tendo problemas. E muita gente falou que não é por excesso de energia. Não é só por excesso de energia, é que a produção solar e eólica tira o sincronismo da rede. As máquinas que produzem energia, que elas são de inércia, que elas rodam, elas mantêm o sincronismo da nossa rede de distribuição, o Sistema Integrado Nacional. Sincronismo quer dizer a frequência, os 60 Hz, são mantidos. A produção solar não permite isso. Então toda rede de distribuição como a nossa tem que ter um mínimo de potência na rede operando para garantir estabilidade. Como que nós fazemos isso hoje em dia? Nós fazemos com produção térmica, queimando combustível fóssil. Sob esse ponto de vista, eu prefiro a nuclear. Eu prefiro ter a nuclear para nível mínimo, que não produz, que nós possamos controlar e não queimar combustível fóssil. Então, eu presumo que o senhor seja favorável ao governo retomar e concluir as obras de construção da usina de Angra 3, não? Eu nunca analisei em detalhe isso daí. Eu acho que isso foi uma briga muito grande. Primeiro, eu não tenho consciência muito boa, uma ideia muito boa, embora eu tenha estudado isso há 20 anos atrás, como está a situação, porque essa usina foi investido muito, mas uma tecnologia antiquada, de quase 40 anos atrás, sabe? 30, 40 anos atrás. Eu não sei, na retomada de Angra 3, como que se modelizou a tecnologia. O núcleo do reator é simples, agora, é praticamente a mesma tecnologia, mas os controles eu não sei como está. Para dar uma resposta qualificada sobre isso, eu teria que estudar as propostas que eu nunca fiz. Perfeito, professor. E para terminar, gostaria de perguntar sobre a COP30. O que o senhor espera da segunda e última semana dela? Qual vai ser o saldo final da COP30 lá em Belém, na sua opinião? Isso é uma pergunta bastante importante, André. Inclusive, há pouco tempo, poucas horas, eu estava conversando com isso sobre meu grande amigo Paulo Artacho, que está trabalhando na COP30 lá, né? Um especialista na. Já houve bastante crítica, as coisas não avançaram como deveriam, mas isso não está correto, né? Primeiro, como nós falamos do fundo do TFFF, né? Esse novo de mecanismo de financiamento avançado, mencionaste que não teve ainda muita adesão, mas 53 países, bom, aqui os países tropical, Colômbia, Congo, etc., já disseram que vão aderir, né? Eu acho que das 53 países estão interessados, não conseguimos todos os recursos. Mas, e outra coisa importante que nós não mencionamos ainda, apesar do Lula ter, aliás, na minha opinião, sendo muito amigo, embora muito amigo dele, eu acho que ele errou quando ele criticou o IBAMA, quando estava atrasando
a liberação, lembra que ele criticou? Ele não deveria ter feito aquilo, porque parecia que o IBAMA estava contra o interesse do país, nunca esteve. Mas ele está colocando muito claro que, quando mencionaste o problema do petróleo, dos produtores de petróleo, na questão da produção de energia no novo cenário, né? Ele botou muito claro que nós temos que estabelecer as rotas para a redução de combustíveis fósseis. Isso tem que ser uma coisa internacional, porque no Brasil é de um jeito, no outro país é outro jeito, na Europa vai ser de outro jeito. Não tem uma solução única aplicável a todos, né? Então, todo, como se dizia meu velho orientador, todo problema complexo tem que ser olhado nos seus detalhes, e cada detalhe tem um tipo de solução, né? Então, primeiro é para promover. Mas o mais importante, André, que é a mensagem que eu gostaria de deixar, é que é normal nas COPs, né? A primeira semana é uma semana de diplomatas trabalhando, certo? E é um pouco, se nós olharmos para, do ponto de vista nós que não somos diplomatas, é um pouco quase para inglês ver, né? Aquelas discussões gerais, diplomatas. A segunda semana é importantíssima, porque na segunda semana, né, que vão ser feitas as mesas de negociação. Então, agora essa semana que vem entrar é importantíssima. Talvez não estejam os presidentes, etc., mas as mesas de negociação que sai fora. Ali que vão fixar as coisas que realmente vão ser as resoluções da COP. Eu tenho esperança que caminhe bem, né? A, a, a Marina, por exemplo, ela está sendo uma recepção estrondosa na COP. Todo mundo quer falar com a Marina, todo mundo quer trabalhar com ela. Eu tenho esperança, apesar dos problemas que tivemos, né? Problema de logística, problema de segurança, mas quando chegar às mesas de negociação, eu tenho esperanças que sim, consigamos ter algumas resoluções importantes para o futuro do planeta. Perfeito, professor. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido aqui ao nosso pedido. Muito obrigado. Uma satisfação falar com vocês. Obrigado pela oportunidade, André. E para aqueles que nos acompanharam até agora, eu vou repetir os recados do início da transmissão. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em particular esse aqui que você viu nesse momento. Gosta do jornalismo de Carta Capital, mas ainda não é um assinante nosso? Torne-se um agora também. Entre no site www.cinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.